Shirley sentiu-se agradavelmente apaziguado pelos queixumes do outro. Um calafrio correu por suas costas como as patinhas de uma aranha, para cima e para baixo, depois firmou-se entre os ombros, e com finas garras puxou para trás a pele de seu crânio. Shirley reconheceu com estranheza que estava sexualmente excitado. Refletiu sem conseguir recordar quando isso teria começado, embora soubesse que já estava contido na ânsia de se apertar contra o chão. Envergonhou-se, mas fora dominado por isso como por uma poderosa onda de sangue inundando sua cabeça. Weinberg e Haitink voltaram, tateando, e sentaram-se ao seu lado. Weinberg olhava o lampião. Nesse instante, Tirles sentiu-se novamente puxado para baixo. Era algo que saía dos olhos, agora ele percebia, como uma rigidez hipnótica, e ia até o cérebro. Era uma pergunta, sim, uma, não, um desespero. Oh, ele conhecia isso. A parede, aquele jardim, as cabanas baixinhas, a recordação da infância, a mesma coisa. Encarou Weinberg. Será que esse aí não sente nada? Pensou. Mas Weinberg inclinou-se e quis erguer o lampião. Tirles segurou o braço dele. No ar, mais um Quixotado do seu programa de literatura, trazendo hoje o terceiro vídeo dedicado ao Robert Musil e sua obra, dessa vez O Jovem Tirles, que no título original seria As Confusões do Jovem Tirles, Die Verwirrungen des Zeitlings Tirles. E essa tradução aqui é da Lia Luft, a edição da Nova Fronteira. Nessa edição aqui tem pouco mais de 140 páginas. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram adquirir esse livro. Eu comprei bem baratinho, acho que foi numa promoção, estava por R$19,90. E sempre aparece muito barato na Amazon. Vou deixar o link aí, caso vocês queiram comprar. Esse aqui foi o livro de estreia do Robert Musil e foi lançado em 1906, quando ele estava começando uma carreira na engenharia. Então ele fez mais para passar o tempo, né? Ele mudou-se de cidade na época. Entre 1903 e 1905 ele escreveu essa obra, que causou um certo furor na época, porque existia um conteúdo homossexual, homoerótico explícito no livro. Vocês já perceberam pela leitura que eu fiz inicial que ele não se poupa de descrever os desejos sexuais, as reações sexuais dos seus personagens. É um livro bom, mas que não se compara, logicamente, com O Homem Sem Qualidades, sua obra-prima, até porque O Homem Sem Qualidades foi um livro que ele passou a vida toda para escrever e mesmo assim terminou inacabado, né? Morreu antes de terminar de escrever essa obra. Enquanto que esse é o seu livro de estreia e, logicamente, vai ter aqueles defeitos próprios de um escritor em início de carreira. E também tem as virtudes, né? As virtudes da paixão, né? Da ousadia de um jovem escritor, mas tem aqueles seus defeitos de construção dos personagens, de aguardar um tempo para limar a sua obra, mas mesmo assim continua sendo uma obra relevante, uma obra interessante. É um romance de formação, e como todo romance de formação, ele traz muito dos sentimentos dos adolescentes, né? Então, aqui nós vamos ter 4 adolescentes interagindo entre si. Vamos ter o Tirles, o jovem que dá título ao livro, e os seus amigos Weinberg e Haitink, e o jovem Basine. Haitink e Weinberg são mais velhos e são 2 jovens que disputam a liderança nesse internato em que eles vivem, um internato militar. O próprio Robert Musil viveu um tempo num internato militar, né, e algumas pessoas afirmam que esse livro foi um fruto das suas próprias experiências, embora ele mesmo tenha negado. Eu acredito que ele vivenciou, de alguma forma, as coisas que ele descreve aqui. Talvez não seja ele um dos personagens que ele está descrevendo, mas ele ouviu falar ou viu, presenciou algumas das atitudes que são tomadas aqui e então tomou nota e decidiu escrever a respeito, né? Muitas vezes o escritor parte de experiências que não são as dele, mas que ele de alguma forma vivencia, que testemunha e que acha interessante. Então ele vai guardando para reescrever e transformar em literatura. Esses jovens, o Tirles, Weinberg e Haitink, descobrem que Basine, um jovem
da idade mais ou menos do Tyrles, então ainda mais novo do que Beinberg e Haitink, estaria tirando dinheiro, roubando dinheiro dos seus colegas, né, dos armários dos colegas. E então eles chamam o Basine para um sótão no qual eles se encontram, e aí eles decidem bater nele como uma forma de vingança contra esses roubos, ao invés de denunciá-lo para o diretor do colégio. Então eles batem nele e durante essa primeira sessão de tortura, né, contra o Basine, Tyrles se sente excitado sexualmente, como vocês puderam ver na leitura que eu fiz inicial. E depois de algum tempo, Beinberg e Haitink começam a torturar cada vez mais e explorar sexualmente Basine. Então, o que começa como sessões de espancamento, eles começam a transformar em sessões de estupro, né, ou de abuso sexual contra Basine. Tyrles não gosta dessa ideia, ele não participa inicialmente e em determinado momento ele vai procurar o Basine para dizer que não permita que essas coisas aconteçam. Mas o Basine acaba mostrando interesse pelo Tyrles e nesse interesse eles vão acabar tendo um relacionamento. A partir daqui eu não vou mais falar sobre o enredo, para não trazer spoiler, né, para não estragar a surpresa, para aqueles que gostam mais do enredo do que propriamente das questões filosóficas. Esse livro traz algo do Múzio Maduro, né, que é a questão das constantes elucubrações filosóficas, das constantes investigações acerca da psique humana, das interações humanas. O título original merecia ser traduzido completo, né? As confusões do jovem Tyrles, porque realmente Tyrles é um jovem muito confuso, né? Que pensa muito a respeito de si, a respeito da sociedade. Ele está à procura de valores morais e, a princípio, ele se questiona sobre as coisas que estão acontecendo porque ele gostaria que tudo fosse dentro daquilo que ele considera como moral. Ele, inclusive, avisa aos pais que Basine estaria roubando dos colegas, esperando que os pais o orientem a denunciá-lo ou que eles mesmos o denunciem. Mas eles dizem que não, que ele é apenas um jovem em formação, que depois esses costumes vão passar e que não é algo correto destruir a vida de um adolescente por esses pequenos erros, né, toda uma carreira que ele teria pela frente. Então ele começa a se perguntar muito a respeito do que é o certo, o que é o errado, o que é moral, o que não é. E ele vai chegar a determinadas conclusões que são as conclusões de um cínico, né? Mas isso vai ser ao longo de toda a narrativa e eu não vou dizer exatamente como é que acontece. E também vai trazer muito dessa questão da matemática, né? Da investigação matemática, que no Homem Sem Qualidades ele já fala a respeito no início. E aqui ele vai se aprofundar, inclusive, mais do que em Um Homem Sem Qualidades. Então, vai trazer todas as questões filosóficas, as questões existenciais. E ele também investiga aqui, né, nesse microcosmo, nesse pequeno internato, com esses jovens da elite de uma parte da Europa, né, do Império Austro-Húngaro. Ele vai investigar a cultura de massas e como as massas se tornam cruéis e como elas podem ser levadas a ondas de violência. Inclusive, o Beinberg, em determinado momento, diz que não vai fazer nada, né? Que vai só deixar que a massa, a onda da violência e da crueldade aconteça contra o Basine, porque ele não precisa realmente fazer nada, ele só precisa dar diretrizes para que o conjunto discente, né? O conjunto dos alunos desse internato, faça o resto. E isso é o que a gente viu ao longo do século XX, né? As massas se tornando irracionais, se tornando violentas, cruéis, por algumas palavras dos seus líderes. E achei isso muito interessante porque, sendo o livro publicado em 1906, o Robert Musil age como um oráculo aqui, quando ele descreve esses movimentos de crueldade coletiva, quando estávamos longe ainda do surgimento do nazifascismo, do stalinismo, do maoísmo, tantos movimentos que realmente agiram dessa forma, né? As massas se considerando moralmente justificadas, atuando de forma a mais cruel possível. Então é um livro que, apesar de não ter o mesmo brilhantismo de outras obras desse gênio da literatura universal, que é o Robert Musil, é um livro que continua muito relevante e que merece muito ser lido.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu encontro com os livros. Até lá!